uma periodontite severa. Então, uma periodontite grave que já estava sendo acompanhada, estava assistindo isso pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu sou a professora Cristina Miura e eu ajudo dentistas a fazer uma pério valorizada. O que é uma pério valorizada? É você chegar, entrar no caminho dos 10 mil a mais por mês só de pério, experimenta cobrar um pouco mais dos seus pacientes de pério, porque a proposta aqui é uma pério valorizada e não é a gente ficar levantando o nariz e dizendo, o meu vale tanto e pronto. É agregar valor, é fazer uma coisa importante. Pensa no que existe de mais importante, que não seja a gente colocar esse paciente para devolver a coisa mais importante do mundo, que é entregar saúde para o paciente. E hoje eu tenho um caso super legal para colocar para vocês, tá? Então, vamos falar de tratamento periodontal cirúrgico, que é o que eu não faço. Mas eu entendo, eu sei fazer. Tratamento cirúrgico. A gente faz um tratamento periodontal anti-infeccioso, claro, com contenção. Se você não fizer uma contenção periodontal, quando você abrir o retalho, o dente vai pular fora da boca. Tem que fazer uma contenção. Isso me dá um medo, tá? Porque esse premolar tá pendurado e o molar também tá pendurado. Mas o que vai acontecer? Esse defeito ósseo, que ele é um defeito ósseo tipo cratera, é um defeito ósseo onde, depois da terapia anti-infecciosa inicial, você pode abrir o retalho e se vocês escreverem hashtag #SaveTheToothPerio, que é a hashtag da Magda Feres e da Belém Retamal Valles, elas têm inúmeros casos cirúrgicos tratados assim, tá? Tira, descontamina cirurgicamente e você vai colocar um misto de Endogain. Para quem não sabe o que é Endogain, isso é para especialista, são proteínas do esmalte que ele tem um potencial regenerador gigante e você vai colocar um biomaterial tipo BioOss ou algum osso bovino desproteinizado. Aí você preenche esse defeito ósseo e uma vez que você tem a superfície radicular perfeitamente descontaminada, sim, você vai ter a formação de tecido. No entanto, nós temos aqui 2 dentes com lesão de fúrica, tá? O pré-molar e o molar. Se você for fazer a terapia cirúrgica, você tem que ter as pontas da Health, ou as pontinhas de preferência, as pontas P10 e a P4, finíssimas, para durante o procedimento cirúrgico, você conseguir descontaminar perfeitamente a superfície radicular e passar as pontas de ultrassom. Depois, você vai colocar o material regenerador. Ainda assim, não é certeza que vai conseguir resultado. Na eventualidade de algum lugar que você não tenha descontaminado, existe a possibilidade de insucesso se você não conseguir vender a ideia para o paciente do equilíbrio microbiano do todo, esse paciente sumir do seu consultório e recidivar. É por isso que no método peridiária a gente bate tão forte na importância da manutenção preventiva, em vender um pacote anual de manutenção preventiva, sobre a importância de estar aqui, sobre a importância de dizer para o paciente, eu estou junto com você. E eu quero que você espiche o olho e olhe um ponto bem importante. Olhe para a crista óssea mesial do primeiro molar. Olha a altura dessa crista óssea. Isso é uma altura boa de osso. Esse pico ósseo interproximal, ele vai ter um prognóstico. O prognóstico do molar, eu particularmente tenho muita dúvida, mas no pré-molar a gente tem uma possibilidade melhor, tá? Se eu fizer um tratamento não cirúrgico, até quanto eu posso chegar? Tenho casos de alunos que vão fazendo, e alguns dos casos meus, a primeira coisa que vai acontecer é o seguinte: a gente vai fazer a terapia periodontal não cirúrgica e a gente vai estar em cada sessão fazendo um periograma. O sucesso do tratamento é quando essa bolsa fechar. A bolsa fechar é o seguinte: qual é o objetivo do tratamento periodontal? É tornar a superfície radicular biocompatível. Quando você fizer uma superfície radicular biocompatível, o epitélio cola de novo. A gente vai conseguir um ambiente bucal compatível. Aí o que a gente vai ter? O epitélio colando de novo. E a gente vai estar sondando. Pode acontecer de um ou outro ponto não fechar o epitélio. E o que vai acontecer é que a gente vai continuar nesse tratamento. Por isso, o tratamento periodontal no periodiária é vendido em pacote, e se você não consegue vender em pacote, é porque você ainda não dominou a arte de conseguir conversar com o paciente para que esse paciente entenda a importância, e é para isso que no periodiária a gente tem um monte de aula de presente, que a gente tem mentoria, que a gente tem reunião de Zoom para a gente estar conversando, discutindo, às vezes a sua dificuldade inicial de conseguir vender isso para o paciente, é isso, a gente não aprende isso em lugar nenhum. Por isso, vender a ideia da manutenção preventiva é a coisa mais sensacional
que você precisa aprender a fazer e a coisa que mais muda tudo. Aí, na terapia não cirúrgica, quando você conseguir a redução da profundidade de sondagem, ou ainda que tenha bolsa, você conseguir a ausência de sangramento à sondagem, parou de sangrar, diminuiu os periodontopatógenos. Dali para o fechamento de bolsa é só uma questão de tempo. Aos poucos, você vai ver uma ligeira neoformação óssea. Essa neoformação óssea, ela é muito menor na terapia não cirúrgica do que a terapia cirúrgica. O professor André Vilela tem uma casuística que eu não tenho, porque eu não trato cirurgicamente, por opção. E ele diz que, às vezes, a gente começa a ter uma perda muito grande por não ter feito cirurgia. Ele pega esse caso, abre o retalho, coloca biomaterial e fecha. E para quem for especialista e está me acompanhando aqui, na SOBRAP, que é a Sociedade Brasileira de Periodontologia, está fazendo um trabalho sensacional. Nos últimos webinários para os associados, houve esses casos e eu dou os parabéns, tá? Porque isso é valorização da pele. Mostrar que é possível fazer tudo isso daí. Não seria melhor extrair logo o dente, então? Se você extrair esse dente e não tiver trabalhado a consciência do paciente, o paciente vai sentar, ele vai extrair os dentes, ele vai dar tchau para você, ele não foi conscientizado, ele não melhorou o perfil inflamatório, ele não passou por um tratamento periodontal anti-infeccioso e ele não vai mudar e daqui a pouco ele vem perder outro dente. Vou contar uma história para vocês de uma dentista peridiária que ela começou a trabalhar numa clínica grande e os donos da clínica falaram assim: olha, engraçado, nunca tivemos um periodontista aqui, porque nenhum periodontista consegue ganhar dinheiro aqui. O quadro infeliz da periodontia, mas eu tô para dizer, periodontia vai ser valorizada dentro desses preceitos que eu mostro aqui. E ela contou, indignada, de uma paciente que ela entendeu assim: ó, é normal que os meus dentes caiam. Aí quando cai, ou quando perde um, ou quando tá condenado um, ela vem e coloca o implante. Aí, mais ou menos, sabe, doutora, uma vez por ano eu tenho algum dente que perde. É assim mesmo, eu tenho doença periodontal. A paciente estava conformada que uma vez por ano ela perdia um dente, mais ou menos. Isso é um absurdo do absurdo, absurdo. Essa é a ignorância da periodontia dentro de um geral. O implantodontista colocava o implante, quando o dente ficava com mobilidade, extraía o dente, colocava o implante, mas nunca se tratou, a microbiota nunca se equilibrou. Então, é mais fácil extrair o dente? Fácil, fácil. Vai lá, tira e coloca o dente. É melhor para o paciente? A pior coisa que vai acontecer para o paciente é extrair o dente sem que um dentista, como você que está me ouvindo aqui nessa aula especial, entenda que a gente precisa tratar esse paciente. Se ele perder esses 2 dentes por conta do prognóstico duvidoso, você conscientizou. Eu mudei a vida dele para sempre. Ele entendeu. Eu mudei o prognóstico de todos os outros dentes para sempre. Ele fez o tratamento periodontal comigo por todos os outros dentes na boca. E se você pensa que só esses 2 dentes que estão com doença, você está desatualizado. Doença periodontal é uma infecção, uma alteração da microbiota da boca inteira e não só desses dentes. Sim, nesses dentes nós temos uma concentração maior de periodontopatógenos, mas não tá só aí. Aí que tá o sucesso do peridiária. A gente consegue tratar caso assim, porque antes ficava e joga fibra de tetraciclina e chip de clorexidina. Isso sempre foi muito caro. Ainda bem que a gente, como no Brasil, a gente é um país que não podia pagar tudo isso, nunca conseguimos comprar, adquirir esses produtos super caros, e isso nunca deu certo. Nenhum estudo trouxe resultado em longo prazo, né? Quantas sessões no passo a passo eu precisaria para conseguir resolver isso daqui? Se você for fazer um tratamento periodontal tradicional, você vai precisar de 8 sessões no mínimo e sem contar na terapia cirúrgica. Uma sessão de raspagem supragengival geral, 6 sessões, uma por cada sextante de instrumentação, mais uma sessão de reavaliação, a primeira sessão com periograma, a última sessão com periograma. Antes da primeira, a gente vai fazer antibiótico-terapia e depois ele vai entrar na reavaliação ou vai fazer cirurgia ou você vai tentar um pouco mais de terapia não cirúrgica. Quanto você vai cobrar por 8 sessões? Isso é muito trabalhoso, tá? Então vamos dizer que você vai cobrar baratinho, como eu vejo muita gente cobrando baratinho, R$200 por sessão, ela vai ser
8 sessões, R$ 1.600. Mas eu falo assim, por R$ 200 para ter tudo isso de trabalho é muito pouco. Eu penso que uma sessão de pério ela tem que custar mais ou menos entre R$ 600 e R$ 800 por sessão. É muita responsabilidade, é bastante trabalho para conseguir fazer e para conseguir falar. Mas então, quantas sessões? E para quem segue o método pério diário, isso são 4 sessões. Então, assim, para 4 sessões, num preço que eu ainda acho assim, olha, razoável, de R$ 500 por sessão, R$ 2.000 para o tratamento periodontal. Mas no pério diária, você faz da metade do tempo clínico, tá? Método tradicional, 8 sessões, método pério diária, 4 sessões. Devo fazer o periograma para a primeira sessão, mesmo paciente com muito cálculo e sangramento, não dificulta? Ai, dificulta demais, Jaqueline, demais, demais, demais. Então, a gente não é radical para nada, né? Olha, na primeira sessão tem tanto cálculo, eu entendo assim, psicologicamente para o paciente, se a gente consegue fazer um tratamento sensacional na primeira sessão, esse paciente vai ficar tão encantado pelo que você vai fazer na primeira sessão, pela mudança que ele vai fazer, que na primeira sessão você vai fazer a transformação. E ele vai ver. Na segunda sessão você faz o periograma completo e tá tudo certo, né? Outra coisa, eu não gosto de falar em produto pelo seguinte, não é o produto que é o tratamento. Cuidado. Se você não tem clareza de tudo isso que eu tô falando e aplicar essa técnica e usar o Bluen e não resolver, o paciente vai ficar muito chateado, que ele vai se questionar assim, doutora, você mandou eu comprar um gelzinho de R$ 100. Me cobrou R$ 2.000 pelo tratamento e não resolveu. E aí, você vai ficar com cara de quê? Ou não conseguiu usar o protocolo de conversa, cartas na mesa do paciente, para conseguir ter uma conversa com o paciente, esse paciente vai embora e ele vai ficar muito aborrecido, porque depois ele precisa ir com alguém para resolver. É isso que não pode. Se for assumir um caso, tem que assumir um caso quando você sabe. E quem for dentista pério diário e aparecer um caso desse, sabe que tem a minha mentoria. Entre em contato com o suporte, manda o caso para o suporte manda para mim ou manda no grupo de Face que a gente vai estar respondendo isso. Quando você conseguir resolver um caso como esse, você é o melhor dentista do mundo. Se por acaso o molar que eu falei é o caso que eu tenho mais dúvidas, se ele vai ficar ou não. Se ele não ficar, também tá tudo bem, sabe por quê? Porque talvez aquele dente ali, ele criou condição ou o paciente se organizou financeiramente para extrair aquele dente, mas não naquele momento. Mas vai ter continuação de perda óssea. Não vai! Você está mantendo o caso. Está mantendo o caso. Em resumo, se você, dentista, consegue pegar um caso desse, reverter, transformar, o molar que tem um prognóstico mais duvidoso, se a gente não conseguir resolver, a gente postergou ou permitiu que o paciente se planeje para colocar o implante. E tá tudo bem, sabe por quê? Porque a gente não tratou só aquele molar. A gente não prometeu a cura, mas a gente trata a boca inteira. E se não tratar a boca inteira, corre o grande risco de depois extrair aquele dente e depois ter uma periimplantite em cima. O paciente, ele pode estar acompanhando aquilo ali. Só que é o seguinte, se você conseguir colocar na cabeça dele o uso de irrigador e a manutenção preventiva, é para sempre. E quando o paciente entender que ele tem uma condição difícil, delicada, ele vai cuidar.